Olá, tudo bem? Eu sou Roberta Lima e hoje eu quero conversar um pouquinho principalmente com os pais, a respeito do desenvolvimento infantil, o quanto vai haver momentos, e principalmente nos casos, né, que são os casos que eu costumo acompanhar, em que a criança está passando por um atraso no desenvolvimento da linguagem, o quanto esse processo precisa muito ser permeado por situações de provocação, de desequilíbrio, e isso consequentemente vai ser permeado por muita birra, por muito choro, por muita resistência da criança. O que acontece, não é? Eu costumo explicar para os pais dessa forma, é que quando a criança está passando por um atraso, principalmente no seu desenvolvimento, no caso da linguagem, é como se essa criança tivesse habituada por um mecanismo do cérebro natural. O nosso cérebro, ele tem uma tendência a economizar energia. Então, muitas ações que a gente faz, que a gente executa, a gente faz no piloto automático. A gente não para pensar, por exemplo, em como a gente vai escovar o dente. A gente simplesmente vai e escova. A gente não precisa elaborar essa ação. Se a gente precisasse fazer isso, inclusive, pensar em tudo que a gente, em todos os gestos, na hora de dirigir, na hora de tomar banho, na hora de comer, a gente não aguentaria. Algumas horas depois, acordar, nossa mente já estaria totalmente desgastada, sobrecarregada. Então, o cérebro, ele tem esse funcionamento natural, ele tende a economizar energia através dos automatismos, ou seja, dos comportamentos em que a gente já faz realmente no piloto automático, através da rotina que a gente acaba ficando, não é, acostumado a desenvolver determinadas funções e a funcionar através de determinados comportamentos. Então, a criança que está nesse atraso, ela muitas vezes é como se ela tivesse habituada, ou seja, automatizada já a dançar conforme aquela música que está tocando ali há um bom tempo. Só toca aquela música, ela só conhece, ela já sabe dançar, tá tudo ótimo. Ela está ali naquela zona de conforto perfeita, em que nada desafia ela, em que nada desestabiliza, em que nada desequilibra. E muitas vezes, quando essa criança se depara num processo terapêutico, na fase inicial, é como se ela começasse a escutar, não é, e a ser desafiada a dançar conforme uma nova música que começa a tocar, através dos estímulos que a gente dá, estímulos intencionais, estímulos específicos, não é, para poder provocar aprendizado, não é, de uma nova forma de comportamento, no caso da comunicação, de novas formas de comunicar, de se expressar e de desenvolver linguagem e também a fala. Então é muito comum nessa fase inicial ter muito choro, ter muita birra, ter muita resistência, e os pais precisam entender que esse é um processo natural e importante para que possam então sustentar, não é? Sustentar essa fase e conseguir atravessar esse processo junto com a criança. Porque muitas vezes o que a gente identifica é que por aquela criança já está realmente com uma fragilidade emocional, ou seja, uma criança que você não pode provocar, é uma criança que você não pode mexer, porque ela não sabe lidar com frustração, né? Ela não sabe lidar com provocação, com desequilíbrio. Então, uma criança que faz birra, que tem um choro intenso por motivos muito banais. Então, a tendência natural, e é compreensível que os pais façam, não é, tenham esse tipo de atitude, que é como se estivesse até tentando se preservar de tanto conflito, de tanto choro, de tanta confusão. E acaba então desafiando essa criança muito pouco ou quase nada, e ela continua ali, né, dançando sempre aquela música antiga, que já não desafia ela, que já não promove aprendizado, que já não promove evolução, e parece que ela fica ali estacionada naquela etapa do desenvolvimento. Então é importante que os pais entendam que essa fase é uma fase que precisa realmente ser proporcionada para a criança. O próprio Piaget, que é um teórico, não é, um grande teórico do desenvolvimento infantil, ele já falava justamente sobre isso, sobre a importância do desequilíbrio. Se não houver desequilíbrio durante o aprendizado, não tem como a criança ter uma reequilibração, ela fica ali estacionada. E é preciso então para o cérebro mesmo
ter esse desafio, ter essa provocação, de modo que possa haver uma nova construção de novos caminhos neurais, para que então novas habilidades e novas formas de comportamento possam ser instalados e serem automatizados novamente. Então, nesse início, esse choro, essa resistência, essa oposição, essa birra, ele faz parte. A gente precisa entender isso de modo a não cair numa cilada de não tá dando certo, ou não, essa criança ela não está preparada, ela não consegue lidar com isso, não vamos mexer nisso agora. Quando na verdade o pensamento, o entendimento é justamente o contrário. Esse choro, essa resistência faz parte e é agora sim que a gente precisa intervir. Em termos até de plasticidade cerebral, a gente precisa entender que o quanto antes a gente intervém, por isso que a gente levanta tanto essa bandeira, da intervenção precoce, o quanto antes isso é feito, mais capaz a criança, mais condições, mais janelas de oportunidade para poder desenvolver um aprendizado mais aprofundado, mais consistente, mais sólido. O quanto antes isso acontece, melhor para a criança e para o cérebro, esse cérebro que está em intenso desenvolvimento, principalmente aí nos 5 primeiros anos de vida. E se tratando de atraso de linguagem, a gente tem que começar isso muito cedo. Identificou que a criança com 2 anos não está ainda falando, não está construindo frases, o mínimo que a gente deve fazer é realmente dar uma investigada com o fonoaudiólogo para poder ver o que é que precisa ser melhorado em termos de estimulação e se realmente essa criança já demanda um atendimento de terapia mesmo, de fonoterapia, ok? Então vamos enxergar através dessa ótica para que a gente possa então promover sim essas situações de desequilíbrio, claro que de uma forma muito bem dosada, a gente não vai ficar estressando o cérebro da criança incessantemente, mas isso acontece de uma forma em que a gente está mediando essa parte emocional também, está tendo acolhimento, mas tudo dentro de um equilíbrio, para que ela realmente possa se deparar com provocações, com desafios, com obstáculos, ou seja, com momentos de desequilíbrio, para que ela possa então desenvolver e avançar nessa etapa do desenvolvimento, ok? O vídeo de hoje foi esse. Comentem se tiverem alguma dúvida, alguma troca de experiência e inscrevam-se no canal se ainda são novos por aqui, ok? A gente se encontra ao longo da semana nas redes sociais da Terapia da Criança. Tchau, tchau. Grata pela atenção.